A Assembleia tem que ajudar a boa governabilidade do Estado, não atrapalhar o Estado. Se tem uma pessoa ansiosa para a próxima eleição chegar, sou eu. Eu não durmo pensando nisso, 24 horas por dia. Esse é um choro de oposição. E, às vezes, eles querem criar projetos que traz média com a sociedade, mas cria dificuldade financeira para o Estado. Acho certo, vou ter consciência e aconselho que ninguém saia do IPES. Política é como as nuvens, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Sim. Eu acho que não está encerrado o ciclo dos Mendonças em Itabaiana. Sim. O prefeito de Itabaiana é prefeito de enterro e de procissão. Ele não passa disso, ele não manda em nada. O Albino Franciscano que manda em tudo, manda e desmanda. E sou pré-candidato a senador da República em 2026. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Essa é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a minha empresa de assessoria de imprensa e media training, e eu sou Kátia Santana. E estou aqui hoje tendo o prazer de receber o deputado estadual por Sergipe, ex-presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, a quem já dou as boas-vindas. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o convite. Sei que é desafiador para você essa coisa de online, participar aqui da casa. É um prazer participar, Kátia. Você sabe que você conviveu bem comigo na Assembleia, né? E eu faço com muito respeito, com muita atenção a todos, né? E eu acho que política é um sacerdócio. Você tem que gostar de fazer política para conseguir êxito. Eu estou na política há 42 anos, 43 anos. Eu tenho 8 mandatos na minha vida, então eu tenho algo de bom. Senão não estaria tanto tempo na vida pública com vários mandatos. Verdade. Mas deixa eu apresentar oficialmente o senhor. Deputado Luciano Bispo é economista por formação, tem longa trajetória na política do Estado de Sergipe, foi prefeito da sua terra natal, Itabaiana, por 4 mandatos. Deputado estadual por 4 mandatos também, inclusive está na legislatura atual, e presidente da Casa por alguns mandatos aí entre 2015 e 2022. Além disso, foi secretário de Estado da Articulação com os municípios no segundo governo do então governador saudoso João Alves Filho, em 1994. Essa trajetória, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente dessa trajetória política, como começou. A gente sabe que houve aí uma certa desaprovação por parte da sua família, dessa sua decisão de ingressar na política. Como é que foi isso? Veja bem, na verdade, eu sempre digo que eu estou na política por um acaso, né? Porque eu não tenho nenhuma raiz política. Eu fui chamado, de repente, para ir para uma eleição em Itabaiana, em 82, e perdi a eleição. Sim. E houve uma série de problemas que me levaram a ficar na política. E eu fui ficando em 86, foi a nossa primeira vitória, quando nós ganhamos a eleição para o governador Valadares, em Sergipe. Nós éramos ligados a João Alves Filho, e os nossos adversários eram 2 filhos de Itabaiana, que era Passo Portos e Zé Carlos Teixeira, alta chapa, comandada pelos nossos adversários. Que fizeram história na política, né? E o nosso bloco, nós tínhamos um trio político de pessoas que conviviam bem na política. Era eu, o deputado Djalma Lobo e Zé Queiroz. E com isso nós ganhamos a primeira eleição em 86, e em 88 nós ganhamos a primeira eleição para prefeito de Itabaiana. Eu era prefeito de Itabaiana, Zé Queiroz, deputado federal, e Djalma Lobo, deputado estadual. E daí para frente, eu fui ficando na política, eles saíram por questões outras, mas eu continuei perdendo, ganhando e convivendo com o povo de Sergipe, com o povo de Itabaiana, que esse povo que eu quero bem, que me quer bem, que me tem muita atenção, né? O meu maior cabedal político está em Itabaiana. É onde eu tenho o meu quartel-general maior em Itabaiana. Deputado, como o senhor fala que não teve alguém que trouxesse para a política, nenhum familiar, nenhum histórico anterior de política, que chegou meio que por acaso nesse cenário. Como é que foi
já chegar como prefeito e quais foram os principais desafios dessa gestão? Para bem, eu fui chamado para prefeito. Por quê? Fui o Curiosidade. vereador João Patola. Quem me trouxe para foi o vereador João Patola do PMDB. E eu fui para a eleição de 82 e perdi a eleição. Aí fiquei, em 88 eu consegui a vitória e eu fiz uma transformação muito grande na cidade de Itabaiana. Tanto no estado físico, como no comportamento com todos os eleitores itabaianenses. Eu tinha um slogan que eu carrego até hoje comigo, que é o progresso com liberdade. Porque Itabaiana precisava desses dois, do progresso e da liberdade. Sim. As pessoas tinham que entender que por ser adversário, não é inimigo pessoal. As pessoas de bem não votam em você. As pessoas também têm ideologia política. As pessoas têm simpatia por outros candidatos. E nós, como estávamos no poder na prefeitura, nós respeitamos a todos. E trouxemos para Itabaiana uma liberdade, colocamos em prática e mudamos o estado físico do município, que estava muito atrasado. Você tem a ideia? Itabaiana, em 88, não tinha uma sala de aula construída pelo município. Itabaiana não tinha uma creche construída pelo município. E eu encontrei uma Itabaiana totalmente diferente do que eu teria que ter deixado. Então, com isso, eu fiz crescer Itabaiana. Eu me orgulho que eu fui o primeiro prefeito, em 88, que calcei as ruas com rede de esgoto. Ninguém imaginava isso. Eu fui o primeiro prefeito de Sergipe que fiz a lagoa de estabilização para que recebesse os esgotos do nosso município. Então, eu já pensava diferente já em 88. Eu fui o primeiro prefeito de Sergipe que fiz o plano diretor. Aracaju não tinha plano diretor. E eu contratei a arquiteta Cátia Loreto, você chegou a conhecer ela, que era do Paraná, mas morava em Sergipe. Ela era muito boa e nós fizemos um plano diretor para Itabaiana. Então, eu já pensava diferente. E eu trouxe para Itabaiana uma política diferente, de paz, de harmonia e de crescimento para o município. E daí eu fui ficando na vida pública. Sim. Deputado, o senhor sucedeu quem nessa época? Quem? Sucedeu quem? Quem era o prefeito anterior? João Germano da Trindade. Certo. João da Vera. Certo. Porque naquela época era 6 anos a eleição do prefeito. Sim. Depois Aí eu assumi o lugar de João Germano da Trindade. Sim. Eles eram da família de Chico de Miguel. Entendi. De 96 e 2004, de novo, o senhor foi prefeito, né? E depois, em 2008, qual foi o saldo dessas gestões todas? O que faltou fazer e o que o senhor se arrepende de verdade de não ter feito? Para ver, na verdade, um erro crucial que eu paguei um preço foi o atraso de salário. Esse erro foi crucial, né? Mas eu transformei Itabaiana fisicamente em um outro município. Eu dei uma dimensão muito maior a Itabaiana. E eu trouxe para Itabaiana a liberdade para todos. Todos eram respeitados pelo município. Eu construí a cada 45 dias uma sala de aula em Itabaiana. Eu fiz as creches de Itabaiana. Eu botei o segundo grau para todas as crianças, mesmo os que moravam no interior, os povoados, viessem estudar na sede o segundo grau. Então, eu doei o terreno para que trouxesse para Itabaiana a Faculdade de Tiradentes. Então, eu sempre pensei diferente. Eu sempre pensei grande para Itabaiana, né? Eu sempre procurei renovar Itabaiana. E eu tive bons resultados na vida pública de Itabaiana. Perfeito.
Antes de contar a entrevista, queria pedir que o pessoal mandasse um aviãozinho aí para a turma. Essa setinha que aí, manda que o pessoal participar dessa live para bombar. A de Belivaldo bombou semana passada, minha gente. Não vamos fazer feio dessa vez com o Luciano Bispo, hein? Manda aviãozinho. Eu vi o sucesso de Belivaldo aí com vocês. Foi. Sabe que tiveram 500 mil visualizações os recortes de Belivaldo? Isso é bom. Isso é excepcional. Quero a turma de Luciano Bispo aqui hoje. Vamos lá, todo mundo aqui na live. Chama aí a galera, manda aviãozinho e toca no coraçãozinho aí, por favor, tá? Então vai lá. Chama os amigos e os inimigos também para assistir aqui no Luciano. Não, eu não tenho inimigo, eu tenho adversário. Não, eu tô falando dos amigos e inimigos de quem tá chamando. E adversário, isso é bom, isso é verdade. Deputado, o senhor, quando chega na Assembleia em 94, teve uma curta passagem, porque depois o senhor voltou para como é que é? Prefeitura. Para a prefeitura, exatamente, 94 prefeitura, é isso mesmo. Tem 2 anos. Isso, exatamente. E como é que foi essa passagem rápida pelo parlamento e depois volta ao município? Naquela época, foi frustrante, porque eu vinha do executivo. Aí vou ser deputado estadual e eu sentia dificuldade na Assembleia, no plenário da Assembleia. Aí eu tinha vontade de voltar a ser executivo. Apareceu a chance e o povo me queria de volta. Aí eu vim e tive uma vitória cachapante, com 68% dos votos do povo itabaiano. Eu só fiquei 2 anos para continuar um trabalho que eu tinha começado anteriormente na sede itabaiana, na cidade. Sim. Eu tinha muita aproximação com o governador João Alves Filho, eu tinha uma facilidade de arrumar recursos em Brasília para Itabaiana. Eu tinha vontade de ver o crescimento do nosso município. Quando chega na Assembleia Legislativa, eu já ouvi muito isso de deputados, principalmente os que chegam, os novatos, né? Eles falam assim, é frustrante ser deputado, porque muitas vezes a gente só consegue aprovar título de cidadania e requerimento de solicitação de coisas pequenas, porque as grandes coisas, invariavelmente, não conseguem se aprovar, principalmente quando é de oposição. Essa foi a sensação que o senhor teve quando não era presidente, logo que chegou no parlamento? Não, mas pare bem, porque na verdade a gente é frustrante quando a gente vem do executivo, né? Porque na verdade quem tem os grandes projetos é o executivo. Sim. O que o deputado tem que entender é que ele é legislativo, ele é para fiscalizar, ele é para trazer ideias, ele é para discutir projetos. Ele não é para ser executivo. Executivo não é executivo, é o governador. Significa dizer que o deputado não tem autonomia para propor grandes projetos que resultem em gastos para o executivo, para o Estado. É isso? A lei federal diz isso. Sim. A lei federal diz isso. Que nós não podemos tomar empréstimos para o Estado fazer uma grande obra. Quem tem que tomar é o governador. O que nós temos é que analisar se o empréstimo é bom, se ele é ruim, se vai ser... E não é só tomar empréstimo, deputado. Não é só tomar empréstimo. É, por exemplo, propor a construção de uma escola, por exemplo. Não pode propor. Você propõe, os deputados propõem. Cabe ao governador aceitar ou não, mas ele propõe. Ele propõe fazer estradas, asfaltar diversos lugares. Ele propõe coisas para a sua região. Cabe ao governador ter os recursos para fazer aquilo, acontecer aquilo. Agora, ele tem que entender que existe deputado de situação e de oposição. Né? A oposição... E a farinha é dividida de forma desigual. A farinha é dividida de forma desigual. Oposição é oposição, independente de quem seja. Porque o regime democrático é isso. Sim. É a oposição e a situação. Seja ele onde for, em Sergipe, em São Paulo, no Rio... Na Câmara Federal, no próprio Senado, né? Sim. Sim. O regime democrático é isso. Sim. O senhor foi presidente da Assembleia também por um longo período, que não é tarefa fácil. Me fala como é lidar como presidente, qual é a sua função como presidente, de fato, e como é lidar com os parlamentares, considerando que o parlamento é uma casa de iguais, ou seja, todos estão ali
porque tiveram votos, né, suficientes para ocuparem aquelas cadeiras. Como é essa relação e como administrar isso de forma que seja uma relação saudável e um ambiente também tranquilo no dia a dia? Eu cheguei na Assembleia num momento tumultuado, que tinha aquelas histórias das subversões. Sim. E fui com esse jeito que eu tenho de sempre conciliar as coisas, eu comecei a conciliar e mostrar aos colegas que ali era a casa dos iguais e que tinha que pôr em prática. Porque você não deve achar que é a casa dos iguais e não põe em prática. Você tem que pôr em prática. E eu respeitei a todos. Todos tinham respeito, todos tinham a mesma facilidade para conversar comigo. E quando nós tomávamos decisões maiores da casa, eu chamava todos para conversar. Eu não tomava decisão só com os deputados da base. Quando se tratava da casa, vinha todos nós conversarmos no gabinete. E esse comportamento eu tive, é tanto que eu passei 8 anos na Assembleia Legislativa como presidente. Eu sou o único sergipano na história de Sergipe que ficou 8 anos. Não pode mais, né? A lei é 4 mandatos. 4 mandatos de 2 anos. Não pode mais, a lei proíbe. Agora, no máximo, 4 anos. Sim. Então, a propósito que a lei proíbe mais de 2 anos, de 2 mandatos, mais de 2 mandatos, 4 anos. O que é que o senhor pensa desse alargamento de mandato? Não é importante haver uma renovação a cada 2 anos? Seria importante isso? Não, isso depende do perfil de cada um. Se você for um bom presidente, no Piauí teve 16 anos o presidente. Em Pernambuco teve 16 anos o outro presidente. Depende de como ele ele conviva com os colegas, com os pares, e com o executivo, com o legislativo, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas, que são os poderes maiores. Então você tem que procurar harmonizar com todos, para que você tenha sucesso. Mas essa alternância de poder, deputado, não geraria um processo mais democrático, uma liberdade para que outros também pudessem participar? Isso é relativo. Essa alternância pode também se trazer um presidente que dificulta as coisas para todos nós. Sim. Eu acho que o direito das assembleias no Brasil cabe ao próprio Estado, cabe aos próprios deputados, com o seu governador, escolher aquele que melhor conviva com todos para trazer a governabilidade do Estado. Porque se você não ajudar a governabilidade, você vai atrapalhar. Você veja que no governo Marcelo Deda, ele sofreu muito com a questão da Assembleia Legislativa. Sim. Então, porque tinha minoria, ele se elegeu com minoria dos deputados, né? E quando tem minoria, quando a maior parte é oposição, claro que vai viabilizar a gestão se for uma oposição que não tem equilíbrio, que não tem qualidade. Né? Você vê também, tem outros estados que sofreram com isso. Alagoas passou por uma certa época por uma séria dificuldade, porque tinha minoria na casa. E não pode. A Assembleia tem que ajudar a boa governabilidade do Estado, não atrapalhar o Estado. Deputado, claro que a oposição ela tem um papel extremamente importante, né? Se for feita com responsabilidade, com decência, ela tem um papel extremamente relevante no sentido de alertar o gestor sobre os erros que a gestão está cometendo, né? Concordo plenamente com você. É ruim o governador não ter oposição. A oposição cobra, alerta. Às vezes, a gente que é a situação vê as coisas, não pode reclamar muito, a oposição vai, cobra e cobra com mais firmeza. E o governador analisa e vê que a oposição está na razão. Então, ajuda também o governo do Estado. Quando o senhor diz que... É fundamental ter oposição. Claro, quando o senhor diz assim, que às vezes estamos na situação, não pode reclamar muito, não pode dizer a verdade, é um tanto quanto complicado, né? Não é tão complicado. Você tem que procurar uma maneira respeitosa e conviver com o governador, porque você tem que saber que governo tem ônus e tem bônus. Sim, mas de maneira respeitosa não significa dizer assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo, mesmo estando errado. Não.
Mas é melhor você, se você está vendo que a coisa está mais agravante, você vai procurar o governador e conversa com ele. Tá. Você não expõe o governo. É muito mais legal você sentar com o governador e expor a ele. Teve momentos no governo de Jacques, no governo Belivaldo, que chegou projetos que eu preferia, antes de botar na votação, e conversar com eles pessoalmente, particularmente, e eles retiraram os projetos antes de expor. Sim. Sim. Deputado, havia uma reclamação sempre, e eu acompanhei muito isso, muitos deputados reclamavam do engavetamento de projetos, não só na sua gestão, como em outras gestões também. Sobretudo, projetos de parlamentares da oposição, que tinham projetos bacanas, que tinham um cunho social muito bom, mas acabavam ficando lá amortecidos nas gavetas. Por que isso acontece? Não. Esse é um choro de oposição. É que, às vezes, eles querem criar projetos que traz média com a sociedade, mas cria dificuldade financeira para o Estado. Aí você não pode, você tem que ter a responsabilidade de não colocar, porque ele faz média com a população e quem paga? E quem paga a conta? Não é o Estado? Não é o governador? Então, sempre vai haver isso. Sempre vai ter o choro da oposição, dizer que George é fino de dizer isso, que antes tinha um líder que engavetava projetos. Mas sempre vai haver essa reclamação. Só para contextualizar, o líder que engavetava projeto é hoje o vice-governador, presidente, ou secretário de Educação, Zezinho Sobral. Era o líder engavetador que falava, né? Tinha um grande político e um grande líder. Ainda hoje eu estive com ele agora à noite, à tarde e noite, né? Que é um homem que tem aliás, está devendo uma visita na Casa de São Paulo. O Zezinho está devendo uma visita. Deixa eu aproveitar e cobrar ele publicamente, né? Venha para casa, meu. É um homem que tem uma vasta experiência desse Estado, porque ele já passou por todas as casas. Às vezes eu brinco com ele, olha, vou falar com o comandante do 28BC para lhe tornar general pelo menos 30 dias, para ser tudo no Estado. Porque ele conhece muito bem o Estado, ele discute qualquer assunto do Estado com base. Ele não fala por falar, porque ele já participou de várias secretarias. Então, ele tem um conhecimento. A trajetória é longa. Galberto é um excelente líder. Galberto tem um temperamento forte, mas na hora das discussões ele conseguia se controlar de uma maneira que eu achava até uma coisa fenomenal. O deputado Galberto se controlava nas discussões? Quê? O deputado Galberto se controlava nas discussões? Muitas vezes se controlava, sim. Muitas vezes. E olha que ele tem um temperamento forte, mas era um grande líder. Foi um grande líder do governo Marcelo Deda, foi um grande líder no governo Jackson Barreto e um grande líder no governo Belivaldo Chagas. Ajudou muito a Zezinho ser um grande líder no governo Belivaldo. Eu digo porque eu convivi. É um político que a gente se orgulha de ser amigo dele, porque ele não mente, ele fala a verdade. Então, essa convivência, a gente tem que saber distinguir. Sim, perfeito. Tem várias perguntas aqui da audiência aqui da Instagram. Vou perguntar já, mas a gente termina aqui uma pauta que a gente vai para as perguntas do pessoal. Aproveitando, lembrando aí, pessoal, manda aviãozinho para o povo. O aviãozinho é essa setinha que está aí do lado direito da sua tela. Manda para o povo vir para cá para a live. Outra coisa, quem quiser participar da Casa de Sou Papo no WhatsApp, acessa lá o perfil da Casa de Sou Papo. Vai lá no Linktree, na bio, e tem lá Casa de Sou Papo no WhatsApp. Você vai acessar e vai fazer parte do nosso grupo, da nossa comunidade no WhatsApp. É importante. Lá tem sempre algumas discussões, inclusive discussões sobre a entrevista. Claro que agora a discussão será sobre a entrevista com o deputado Luciano Bispo. Deputado, há alguns anos criou-se a cultura de fazer uma eleição para a mesa diretora e ainda antes de terminar o mandato já ter um novo eleito. Vivemos essa experiência agora com o deputado Jefferson Andrade. Assim foi acho que na gestão da deputada Angélica Guimarães que criou essa cultura. Não lembro, não me recordo bem. Aconteceu comigo. Na sua também, mas e do Jefferson agora? O deputado Jefferson foi eleito em janeiro passado, presidente da Assembleia, e em junho
meses depois, já foi reeleito para um novo mandato até 2027. Ou seja, ele não concluiu ainda nem o primeiro mandato, que se encerra em 24, e já está reeleito para de 25 a 27. Como é que o senhor vê isso? O porquê dessa urgência, dessa necessidade de se antecipar tanto o processo? Porque faz parte do processo. Não é só em Sergipe. Se você olhar, no Rio Grande do Norte já fez isso, no Pará já fez isso, no Piauí já foi feito isso, em vários estados já fizeram isso. O presidente, quando se sente confortável com seus colegas, é claro que ele quer continuar como presidente, ele faz a eleição e os presidentes e os colegas aceitam ou não e votam sem nenhuma pressão, sem nenhuma maior questão. As pessoas estão achando que a maneira dele governar é boa e todos nós votamos nele e fizemos uma eleição tranquila. Isso faz parte da casa. Me diz outra coisa, deputado. 2024, primeira pergunta aqui. 2024, o senhor é candidato a prefeito de Itabaiana? Não. Não tenho. Não tenho, não. A gente nunca pode dizer que jamais serei, né? Sim. Mas não tenho nenhuma pretensão de ser candidato a prefeito de Itabaiana. Temos condição de ter candidato com o nosso. Nós temos 2 bons nomes no nosso agrupamento, com condições de disputar a eleição para fazer uma Itabaiana melhor, muito mais tranquila, muito mais com crescimento e com mais tranquilidade, que é o Agnaldo Diverso e o Edson da Incorpore, fazer essa chapa para que possamos enfrentar a eleição de prefeito de Itabaiana. Sim. Edson foi, inclusive, candidato recente, não foi? Foi, recente. Que é empresário, né? Todos dois são empresários, são 2 grandes empresários itabaianenses. Sim. Então, são os nomes aí colocados pelo seu agrupamento como provável candidato. São os nomes mais falados atualmente, são eles. Não é que dizer que está selado que só podem ser esses. Se aparecer uma novidade, ou um nome que venha somar mais, nós estamos dispostos a conversar tranquilamente. Sim. Uma outra questão aqui que colocam, e eu já respondi de alguma forma, quando disse que não, em relação a 2024 ainda, se há uma possibilidade de uma aproximação entre o senhor e a deputada Maria Mendonça para enfrentar os candidatos, quer dizer, fazer frente a Adailton, que é o atual prefeito, e ao ex-prefeito Valmir de Francisquinho. Essa é uma pergunta da Amanda Couto. Você já respondeu pelo seu sorriso, né? Quando você já respondeu por mim, pelo seu sorriso. Não existe chance de fazer essa junção política em Itabaiana. A deputada Maria Mendonça, aí você sempre falava o seguinte, Bispo de Lima e Teles de Mendonça são como água e óleo, não se misturam. Não se misturam. Mas bem, nós estamos há 40 anos separados. Nós não vamos politicamente nos juntarmos agora. Nós vamos dar um discurso ao adversário e dizer que nós estamos juntos. Maria dos Mendonças vai caminhar a maneira que eles acharem, e nós vamos caminhar e os nossos adversários vão caminhar a maneira dele. E vamos para as urnas, para o julgamento popular. O senhor acha que a deputada Maria Mendonça, que perdeu a eleição passada, teve aí mandatos, né, muito profícuos, fez muito pela cidade também, e pelo Estado como parlamentar e como prefeita, a família Teles de Mendonça encerra a carreira política com a saída dela? Eu acho que não encerra. Pode estar passando um ciclo de dificuldade, mas ainda tem tradição política no estado de Sergipe, tem tradição política itabaiana. Sim. Eu acho que não se encerra. Às vezes é momento que está se passando, mas amanhã, política é como as nuvens, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Sim. Eu acho que não está encerrado o ciclo dos Mendonças em Itabaiana. Sim. Eles têm chance de algo em Itabaiana ainda, em Sergipe ainda, politicamente. Sim. Tem uma pergunta aqui da Regina Amorim, ela pergunta se o senhor pensa em fazer um sucessor na política. Você já respondeu aí, que tem aí os 2 nomes, não é? Tenho uma vontade imensa. Eu não durmo pensando nisso. Ah, é? Eu não durmo pensando nisso. Mas não dorme pensando nisso exatamente por quê? Para acabar com esse século aí. Itabaiana regrediu 20 anos. Com a gestão de Valmir?
Itabaiana tem hoje a pior educação do estado de Sergipe. Itabaiana tem a pior saúde. Você tem a ideia, Itabaiana não tem a pior saúde de Sergipe. Itabaiana não tem uma como é que dá o nome? A ação social não existe, não funciona. Itabaiana, o prefeito de Itabaiana é prefeito de enterro e de procissão. Ele não passa disso, ele não manda em nada. Ele E quem manda? O Almir Franciscano que manda em tudo, manda e desmanda. Então, Itabaiana uma cidade com 103 mil habitantes, de um povo inteligente como a gente somos, de um povo trabalhador, um povo dinâmico, e não merece uma gestão desse jeito. Itabaiana não tem uma UPA na saúde itabaiana. Sentamos uma vez com o governador Belivaldo Chagas na pandemia, o prefeito exigindo do Estado muita coisa sobre a questão da pandemia, e Belivaldo disse: você não pode reclamar de mim, você não tem uma UPA em Itabaiana, mas eu vou fazer uma UPA, até hoje não foi feita. Itabaiana passa pelo momento mais difícil dos últimos anos. O senhor considera que esse retrocesso vem a partir de Valmir Francisquinho como prefeito? Valmir trouxe o ódio para Itabaiana, trouxe a mentira, trouxe a demagogia, trouxe a hipocrisia. Nós temos considerando, ele trouxe o ódio, a hipocrisia, a mentira, e a que se deve essa paixão do povo por Valmir? É o marketing puro e Você engana o povo por pouco tempo, não pode ter pela vida toda. Isso vai acabar. O povo já está sentindo isso. Itabaiana, o cidadão construiu 430 casas, 3 anos, não pôde vender uma casa. E era aliado dele. Não era meu aliado, não. Era aliado dele. O irmão do proprietário das casas é o vice-prefeito atual de Itabaiana, que agora é meu aliado. Então, nós passamos por uma dificuldade seríssima. Itabaiana acabou o Micarana, vai fazer o Micarana esse ano, porque o próximo ano é ano político. Após passar, se eles se reelegerem, eles acabam o Micarana de Itabaiana, que era a maior festa tradicional do interior sergipano. Sim. Então, Itabaiana passa por um momento dificílimo. As famílias com ódio um do outro, e não pode. Você, por não votar em mim, você não é meu inimigo. Você é meu adversário. Eu tenho que respeitar. Eu tenho que quando você for à prefeitura, você tem que ser tratado com respeito. O seu imposto não é diferente do outro. O seu imposto todo. Estou dizendo isso sem nenhuma demagogia. Até porque eu sempre digo, eu sou um político, digo o que eu penso. Eu não escondo as palavras para dizer o que eu penso. Então, é por isso que eu estou dizendo. Se tem uma pessoa ansiosa para a próxima eleição chegar, sou eu. Eu não durmo pensando nisso, 24 horas por dia. E isso pensando no retrocesso que o município hoje já, nas últimas gestões, tem vivido. Eu estou dizendo sem nenhuma má, sem nenhuma chateada, eu estou dizendo assim, sem nenhum ódio. Eu tenho sentimento de ver esse atraso. Eu queria que fosse o contrário. Eu queria que Itabaiana crescesse como o seu povo cresceu. Itabaiana passou a lagarto, porque esses dois cidadãos, Edson e Aguinaldo Diverso, venderam em 10 anos 20 mil lotes de terrenos. Me diga o interior sergipano que 2 filhos da terra vendeu 20 mil lotes para as pessoas fazerem suas residências. Procure qualquer cidade de Sergipe. Deputado, o senhor disse que Valmir é quem manda na gestão de Adailton, e ele também é chefe do gabinete do deputado Marcos Oliveira. Né? Ele manda e desmanda. Na gestão de Adailton. Ele acaba reuniões do prefeito. Ele acaba reuniões do prefeito. E faz abertamente.
Eles podem negar todos os dias, mas é a verdade. Sentou comigo, eu arrumei 8.000 metros de calçamento para o povoado Bom Jardim. Sentou comigo na segunda-feira. Acertamos para eu e o prefeito da Bom Jardim dizer ao povo do Bom Jardim que eu tinha arrumado um recurso com o governo Belivaldo Chagas e ele diria que deu direito de entrar no município. Eu disse, eu vou. No sábado, 4 da tarde, ele mandou dizer que não ia ter mais a reunião, porque Valmir não aceitou calçar o povoado do Jardim com 8.000 metros de calçamento. Seríssimo. Isso é muito sério. Isso não pode ter em política. Isso não é política. Pronto. Isso não é política. O cidadão vai pagar o imposto na prefeitura pela cara, votou pela cara. Isso não é política. No posto médico, se o cidadão é pobre, ele não tem direito nem a receber o quê? Quer dizer, que no remédio já não se tem. Se for adversário, é que não recebe mesmo. Isso não é política. Isso é política. O povo percebe isso, deputado? Como é? O povo percebe isso, tem percebido isso, tem repulsado isso. O povo vai responder agora. O povo, você não engana o povo por todo o tempo. Você engana por pequeno tempo. O povo é o senhor da razão. O senhor acredita o resultado da eleição para governador em Itabaiana? Foi um resultado do empate, que dizia que Itabaiana se perdia com 15.000 votos na frente. Ganharam com 450 votos. Já é a reação do povo de Itabaiana. Não é a minha, não, é do povo. Porque todo dia eu digo, a responsabilidade com o voto é de todos nós, não é só de mim, não. Porque o voto é igual, como faz o meu, como do homem mais simples. Só se conta um na urna. Ninguém tem 2 votos na urna. E a urna é secreta, você vota quem você quer. Exatamente. Essa história de coagir as pessoas pelo voto, de dizer que vai perseguir, mentira. E a sua fala é muito importante para que as pessoas compreendam isso mesmo. As pessoas mais simples, às vezes, têm medo de votar no fulaninho que ela gostaria de votar, com medo da repreensão do outro, né, que a obriga a votar. Isso é muito importante, a sua fala, deputado, porque realmente é isso. O voto é igual, o peso é o mesmo. Para o seu Joãozinho, para a dona Maria, para o deputado, para o governador, para o presidente, para o Papa. É o mesmo voto. Só conta um. Ninguém tem 2 votos na urna. O que as pessoas têm que ter é a consciência e a responsabilidade com o voto. Né? No dia da eleição ir para a praia. Aí depois fica falando mal dos políticos. Além dessa coisa de votar, ter a decisão, tomar a decisão de ir votar, também fiscalizar, acompanhar, votou em quem? Né? Fiscalizar, acompanhar, consciência política, não ter medo, pensar, bom, eu sofri 4 anos, eu não vou deixar ser enganada só por 8 dias. Que é muito comum na política ainda, é a compra de voto. Eu divulgo isso sem nenhum medo, viu? Sim. Eu tenho 42 anos fazendo política na minha vida. Eu nunca perguntei, eu nunca fiz um favor ou fiz algo por alguém perguntando primeiro se vota em mim. Eu não dou esse direito. E nem dizer assim, olha, eu não vou votar em você porque você não fez isso por mim. Eu não dou esse direito. Se eu achar que eu tenho que fazer, eu faço. E a compra de voto, que é uma realidade ainda. Né? A gente viu na eleição passada, por exemplo, o estado inteiro comprado. Lamentavelmente tem ainda. O governo federal gasta fortunas promovendo propagandas que o cidadão não venda o voto. Antigamente, você dava prótese, você dava óculos, né? Você dava o remédio, você dava camisa, você fazia festa. Tudo isso acabou para que se acabasse a corrupção eleitoral. Sim. Mas, lamentavelmente, tem uma quantidade de eleitor ainda que fica na porta da sua casa, no dia da eleição à noite, esperando para receber um troco para ir votar no outro dia em candidato que ele nem sabe.
e depois paga um preço bem maior por 4 anos. É essa consciência que eu brigo por ela. Porque eu acho que você tem que ser e fazer favor e ser, conviver com os eleitores os 4 anos, né? Não é 30 dias, 90 dias. Sim. Eu acho assim. É por isso que eu tenho a minha vida longa na vida pública. Eu sou dos poucos políticos de Sergipe que tem 8 mandatos. São 32 anos de mandatos. E se eu não fizesse, pelo menos, as coisas mais certas possível, eu não chegaria a 8 mandatos. Perfeito. Tem mais pergunta aqui, do telespectador, de pessoa que mandou pelo Instagram, mas pode mandar também pelo grupo. Agora não mais, mas pode mandar, pode ir para a Casa de Sopapa, para a comunidade da Casa de Sopapa. É só acessar o nosso Instagram, vai lá na bio e acessa a comunidade. Eu preciso ver mais gente dessa live. Vamos lá, minha gente. Manda aviãozinho pro povo. Tem uma pergunta aqui do Anderson Lameiras. Ele pergunta o seguinte: se o senhor acha certo o aumento, palavras dele, o aumento absurdo do IPE Saúde, que inclusive contou com o seu voto a favor. Acho certo, estou consciente que votei certo e aconselho que ninguém saia do IPES. Acho certo, votei com consciência e aconselho que ninguém saia do IPES. Ainda é o melhor plano que se tem do IPES. O IPES tem as suas dificuldades. Se nós não fizéssemos o que tinha que ser feito pelo IPES, o IPES ia falir. Não se pode ter um órgão com 20 milhões de prejuízo por mês. Vocês estão lembrados, na reforma da Previdência, o quanto nós apanhamos, nós deputados? Nós fomos queimados em praça pública. Vieram a Itabaiana com um caixão de defunto, botaram a minha foto dentro e tocaram fogo aqui no caixão no meio da feira. Se não tivesse a reforma da Previdência, o que seria da Previdência hoje? O que seria da Previdência hoje? E nós pagamos um preço caro por isso, mas fizemos com consciência. Nós tiramos o Estado de 1 bilhão e 440 milhões para ser colocado na Previdência anualmente para 700 milhões. Com isso, deu folga para que o governo Belivaldo pagasse os salários em dias, pagasse os terceiros em dias e fizesse as obras para Sergipe e deixasse 300 milhões em caixa. Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência e não tem que ter medo de dizer isso às pessoas. Eu só aconselho uma coisa a todos os servidores do Estado: não saia do IPES. Ainda é o melhor instituto, é o IPES. Ainda quem dá a melhor condição ao funcionário público é o IPES. Não cometam esse equívoco. Mesmo com todo o problema que houve, que há, na verdade. Eu lembro de uma CPI que houve do IPES lá atrás. A senhora era deputado nessa época, não é? E naquela época, eu lembro que eu cobria política e via situações de pessoas ligadas a magistrados, pessoas ligadas a pessoas que não eram servidoras do Estado, mas que acabavam sendo beneficiadas em virtude de ter uma ligação de parentesco com fulaninho ou cicraninho, beltraninho. Isso era uma realidade. Ou seja, o IPES acabava servindo a pessoas que não estavam vinculadas ao Estado diretamente, né? E que acabava, assim, tirando a possibilidade de pessoas que, de fato, precisavam ser atendidas. Essa realidade mudou? Mas minha amiga, um instituto que 2 pessoas pagam e 20 podem usar, pode ir para frente? Tinha que ter reforma no IPES, tinha que ter reforma nos valores do IPES. Vou voltar a repetir. A Assembleia acertou na reforma do IPES em toda a decisão. O IPES agora vai ter mais fôlego de atender os seus servidores. E um conselho que eu dou a todos os servidores do Estado: não saiam do IPES de hipótese alguma. Estou dizendo isso com toda tranquilidade e com toda consciência. Não tenho medo de dizer isso. Tem medo do quê? Não tenho medo
dizer isso, não. Como não tenho medo de dizer que votei na reforma da Previdência há 4 anos atrás. Que tocaram fogo nos deputados. Hein? Qual é a sua avaliação do governo Fábio Mitidieri? Boa. É um governo diferente que está começando com um estilo diferente. Cada governo tem seu estilo, tem sua maneira de governabilidade. O que nós temos que entender é que Fábio tem um estilo diferente de Belivaldo. Nós temos que entender e respeitar. E ele tem trabalhado muito. E ele tem feito uma coisa que é fundamental e importante, buscar recursos para fazer as obras estruturantes para o Estado de Sergipe, com empréstimos ou sem empréstimos, porque o dinheiro está em Brasília. Você tem que buscar os dinheiros em Brasília. O Estado de Sergipe tem condição de tomar mais empréstimos ainda. Vamos fazer obras estruturantes. Vamos terminar a BR-101. Vamos duplicar a 235. Vamos fazer, que é o que eu acho que é a maior obra do governo Fábio Mitidieri, se ele conseguir isso, e está na mão do governo federal, que ele já conversou com o Lula sobre isso, que é a questão do canal do Xingó. Sim, é importantíssimo, né? Há quantos anos nós falamos do canal do Xingó? É a redenção dessa região, de Canindé até Ribeirópolis. Uma luta histórica do então governador João Alves Filho, do saudoso João Alves Filho, né? João Alves Filho sonhou com isso. Verdade. João Alves Filho não era contra a transposição de São Francisco. Ele era contra a maneira que seria feita. E ele pagou um preço, cara, por isso. Muito preço, verdade. Eu acho. E eu digo uma coisa tranquila. Eu fui aliado e fui adversário do Dr. João Alves Filho, mas a grande maioria da minha parte foi com ele. Se tivesse 5 políticos em Sergipe, ele está entre os 5 maiores políticos do estado de Sergipe. Sim. Deputado Luciano, 2024 o senhor não é candidato, o senhor já disse isso. 2026, fala-se aí na possibilidade do senhor ir para o Senado. Qual é a sua pretensão para 2026? De 0 a 10, 10. A minha pretensão é ser pré-candidato a senador do estado de Sergipe. Oba, primeira mão, isso aí, exclusiva da casa? Isso eu nunca neguei. Eu vou procurar os meus caminhos. É claro que eu tenho que primeiro arrumar a eleição de prefeito em Itabaiana. Mas isso está na minha mente. Eu vou procurar os meus caminhos. Se eu não puder ir pelo lado, eu vou pelo outro. Agora eu não vou abrir mão desse desejo. Vamos lá. O que é por um lado ou por outro? Só traduz isso aí pra gente. Não pode ser que eu não tenha a chance de ir pelo PSD, que eu vou respeitar, vou procurar outro caminho. Não tem problema nenhum. Isso faz parte da política. O senhor está disposto a romper esse laço aí com o PSD, caso não seja o candidato do seu partido? Eu não estou dizendo que eu vou romper. Eu estou dizendo que eu estou disposto a ser e sou pré-candidato a senador da República em 2026. Quando o senhor diz, não sendo de um lado ou de outro, o senhor vai, de um lado ou de outro, o senhor vai do mesmo jeito. Vou procurar os meus caminhos, vou, tranquilamente. Já falei isso na Assembleia Legislativa, quando eu entreguei a presidência da Assembleia. E isso não foge da minha cabeça, não foge da minha mente. E eu sou focado no que eu quero. Estou vendo. Ele está nesse raiz, rapaz. Deputado Luciano, eu quero lhe agradecer por participar aqui da Casa do Seu Papo. A casa está sempre aberta, não tem trava, não tem tramela. Não tem tramela, não tem fechadura, não tem nada. É só bater, é melhor empurrar e entrar, tá bom? Agradecer mais uma vez por sua participação, agradecer a sua audiência, a nossa audiência aqui da casa também por estar aqui com a gente e colocar a casa à disposição para se despedir de nós, dos nossos internautas aí que estão acompanhando. Não, eu que agradeço a você, me dá a oportunidade de falar com o povo de Sergipe, por intermédio do seu trabalho, né? Que é tão bem visto no estado de Sergipe. E eu quero dizer que eu continuo sendo o mesmo policiano de sempre, e eu sou um político que digo uma coisa, eu não tenho as palavras para esconder o que eu penso, eu tenho as palavras para dizer o que eu sinto. Então a minha vontade é essa,
e eu tenho certeza que Deus vai me ajudar e nós vamos fazer a transformação política em Itabaiana. E obrigado, igual. Bom, abraço, muito obrigada, viu? A você que nos acompanhou, fica aqui por hoje esse episódio da Casa de São Papo, lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo. Aliás, deixa eu adiantar, quinta-feira próxima, dia 31, tem a deputada Iandra Moura. Então, todo mundo conectado aqui com a casa para esse papo, vai ser muito bacana, tenho certeza. Iandra tem feito história na política, apesar de ter chegado agora. Tem sido uma grande revelação da política de Sergipe, viu? Verdade, vai fazer história, viu? História. O jeitinho dela, a simplicidade, a maneira de conversar, a maneira de agir, tem agradado muito os sergipanos. Verdade. Então, Iandra Moura, nossa próxima entrevistada. A Casa de São Papo fica hoje por aqui, fim deste episódio. A gente se encontra mais adiante, quinta-feira, ela disse, mas não esqueçam, a Casa de São Papo está no Spotify e no YouTube. Então, este papo com o deputado Cristiano Bispo vai estar lá, YouTube e Spotify. É só procurar @Casa de São Papo. E 2 clipes desses, os pontos altos dessa entrevista vão estar aqui no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Então, tem Casa de São Papo para todo lado. Tem casa e tem São Papo, como vocês preferirem também, tá? Não esqueçam, essa é a realização da Sede de Comunicação Estratégica. Eu sou Kátia Santana e espero encontrar você semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada, deputado. Tchau. Tchau.